Muito bom dia a todos. As equipes de resgate nos Estados Unidos começam esta quinta-feira com uma tarefa muito difícil. Os mergulhadores estão enfrentando temperaturas congelantes em busca das vítimas de uma colisão entre um helicóptero militar e um avião de passageiros. O acidente aconteceu no aeroporto Ronald Reagan, na Virgínia, muito pertinho de Washington. As imagens mostram o momento da batida, que aconteceu pouco depois das 10 horas da noite, horário de Brasília. É um avião comercial da empresa americana, da American Airlines, que tinha 64 pessoas a bordo. Esse avião estava quase pousando quando um helicóptero militar com 3 oficiais bateu na aeronave. Segundo as primeiras informações, foi bem na hora do pouso, já estava na aproximação da pista, a apenas 400 pés ou 120 metros de altitude. Com a batida, as 2 aeronaves caíram no rio, que fica ali ao lado do aeroporto. É inverno nos Estados Unidos. A temperatura nessa região oscila hoje entre -1 grau negativo e 12 graus. O frio, a água turva, as placas de gelo são um desafio perigoso para as equipes que estão trabalhando em busca das vítimas dessa tragédia. São cerca de 300 socorristas vasculhando esse rio congelante sob o risco de hipotermia. Mas as autoridades já confirmaram que pelo menos 18 corpos já foram recuperados. Essas são informações oficiais do Corpo de Bombeiros. E o presidente Donald Trump já se manifestou, disse que acompanha todo esse trabalho de socorro, ora pelas vítimas e apontou também para um possível erro humano. Disse que essa era uma noite muito clara e não tinha por que isso ter acontecido. Ele disse que essa era uma tragédia que poderia ter sido evitada. Isso não é bom. Todos os ângulos dessa investigação militar que já começou para entendermos esse acidente, você vai ver aqui no Fala Brasil ao longo dessa edição. E vamos começar por um trecho da comunicação do controle de tráfego aéreo de Washington com o helicóptero, momentos antes da colisão. Na comunicação do controle de voo, o helicóptero tem a sigla de PAT-25. O avião é o CRJ. O controlador pergunta e orienta. Ao perceber o acidente, o controlador logo solta uma expressão de susto. E depois ele confirma. I don't know if you caught earlier what happened, but there was a collision on the approach. As autoridades dizem que as condições para o resgate dos corpos das vítimas são, sim, perigosas. Nós vamos te mostrar imagens ao vivo do rio Potomac, que passa pela região da capital americana. O avião de passageiros da American Airlines bateu nesse helicóptero militar e tinha 64 pessoas a bordo. 4 eram tripulantes, 60 passageiros, entre eles membros da equipe de patinação artística, a equipe americana. Não há, no momento, esperança de que existam sobreviventes. O avião ia para a capital americana, estava indo para Washington e tinha saído de Wichita, no estado do Kansas. O helicóptero militar era ocupado por 3 oficiais. 3 oficiais estavam em treinamento, nenhum desses oficiais eram de alta patente. Era uma aeronave do Exército do tipo Black Hawk, também conhecido aqui no Brasil como Falcão Negro. Esse rio está agora com uma temperatura de 1,6 graus. Essa água, 15 minutos dentro de uma água a apenas 1,5 grau de temperatura, podem fazer com que a pessoa entre em hipotermia, quando a temperatura do corpo abaixa abaixo dos 35 graus, aí a pessoa corre risco de vida. Então, é um trabalho perigoso também para os socorristas. E olha, Mariana, estas são imagens ao vivo que a gente acompanha do rio Potomac, em Washington, D.C. São 6h44 da manhã lá. Ainda madrugada para eles, vai clarear o dia, o sol vai nascer às 7h16, quando serão 9h16 da manhã por aqui. Então você vai acompanhar ao vivo no Fala Brasil de hoje as operações que são chamadas de busca e resgate, porque eles não descartam a possibilidade de haver sobreviventes, embora sejam diminutas, muito pequenas mesmo, como a Mariana acabou de explicar, uma temperatura congelante. E enquanto a gente acompanha as operações de resgate difíceis, congelantes, a gente vai entendendo quais são as histórias, os nomes por trás
dos números que aparecem dentro desse avião da American Airlines. Entre as vítimas estão 2 campeões mundiais de patinação, os russos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov. Eles eram casados, venceram o campeonato mundial de patinação artística em duplas lá em 1994. Desde então, moravam nos Estados Unidos. O filho deles, gente, também estava nessa aeronave. O casal teria retornado de uma competição. Atualmente, eles estavam aposentados, trabalhavam como treinadores. O time de patinação estaria nessa aeronave também. Os dois viajaram com esses jovens patinadores. A imprensa russa publicou uma lista de 13 patinadores, muitos deles filhos de emigrantes russos nos Estados Unidos. O que se acredita? Que eles estavam a bordo desse avião. A Federação Americana de Patinação Artística, inclusive, já confirma que várias das vítimas eram ligadas ao esporte. É uma tragédia e esse local onde aconteceu o acidente é na Virgínia, é divisa com o rio Potomac, que fica do outro lado do estado de Maryland. E bem ali ao leste fica o Distrito de Colômbia. A capital dos Estados Unidos fica ali no Distrito de Colômbia. A Casa Branca fica ali. O aeroporto Ronald Reagan, então, do estado da Virgínia, está muito pertinho de Washington. É o aeroporto mais movimentado ali da região da capital americana. É o preferido para ir para Washington, porque ele está a menos de 10 quilômetros da Casa Branca. Um trajeto de 10 minutinhos de carro. O aeroporto também está a uma distância parecida do Capitólio, por exemplo, que é o Congresso americano. Vale dizer, olhando para esse mapa também, Mariana, se a gente puder retomá-lo, que o Rio parece fazer exatamente a divisão, né? Exato, a divisa faz. entre Virgínia, ali embaixo Maryland, e você tem o Washington DC, quer dizer, a capital, o Distrito Federal norte-americano. Um rio que tem 600 quilômetros de extensão. E esse voo que saiu do centro geográfico norte-americano, do centro do mapa americano até Washington DC, ele ia ter 4 horas de duração, 2.000 quilômetros de distância, estava pousando. Mariana relembrou aqui a velocidade já reduzida, super a altitude reduzida. bem baixinha. 400 pés. Trem de pouso baixado, uma colisão que, como disse o presidente dos Estados Unidos, a investigação vai comprovar ou não, poderia ter sido evitada. Ela vai começar a clarear. A gente está com as imagens ao vivo do trabalho de resgate, porque o avião se partiu no meio. A busca dos socorristas agora é para encontrar os corpos dessas vítimas. O helicóptero ficou de cabeça para baixo e mais de 300 socorristas estão, neste momento, nessas pequenas embarcações vasculhando o rio. O rio que tem uma água que é turva, além das placas de gelo. Como a gente diz para vocês, nos Estados Unidos agora é inverno. No hemisfério norte, esse é o período de inverno. A temperatura hoje estava negativa durante a madrugada. A máxima hoje, durante o dia, vai chegar o quê? Uns 10 graus nessa região, máxima de 12 no máximo. Então, aí o trabalho é muito complicado e muito difícil. É um rio que tem profundidade, essa água vem com muita força das montanhas Apalache e o trabalho vai ser muito difícil. É um dia de muita tristeza. A gente vai continuar a atualizar as informações sobre essa tragédia nos Estados Unidos ao longo aqui do nosso Fala Brasil.